Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Estamos em agosto de 2021 e para quem pensa que a diversão dos Jogos Olímpicos acabaram, nós temos por aí os Jogos Paralímpicos. O que são os Jogos Paralímpicos? Vocês estão se perguntando? Muita gente tem se perguntado, muita gente pesquisando na internet. E o Histórias de Cego responde. Eu sou Marcos Lima e seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Terça-feira agora, dia 24 de agosto, teremos a abertura dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, né? Que foram realizados em 2021 por causa de toda a situação do Covid, está todo mundo sabendo. E o que são os Jogos Paralímpicos? Muita gente se perguntando. Não é a Olimpíada para deficiente, não é aquele joguinho ali que qualquer um pode participar. São os Jogos Olímpicos de verdade, de esportes praticados por pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência intelectual também participando dos jogos, e esses vão ser os maiores Jogos Paralímpicos da história, a edição número 16 dos jogos que chegam no Japão. Lembrando que os Jogos Paralímpicos surgiram depois dos Jogos Olímpicos, bem depois, né? Por isso que o número de edições na contagem é menor, mas são jogos que já fazem parte do calendário, são organizados pelo mesmo comitê organizador. Desculpe a repetição, mas para deixar bem uma ênfase, né? Que os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos são organizados pelo mesmo comitê organizador. E eu sei bem disso porque eu trabalhei durante 4 anos na organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Meu foco dentro do comitê era os Jogos Paralímpicos, mas era a mesma empresa, a mesma entidade que fazia a organização dos jogos. Não era uma entidade pública, era financiada com dinheiro de patrocinador, vendas de direitos televisivos e tudo mais. E isso não é uma coisa tão antiga. Na verdade, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eles foram organizados de modos diferentes, inclusive antigamente eram em cidades diferentes, até que de uns tempos para cá se juntou e o COI abraçou os Jogos Olímpicos, embora eles sejam organizados pelo IPC, né? O Comitê Paralímpico Internacional é o IPC. Em português a gente não traduziu CPI, porque senão a gente vai confundir com o CPI da Covid. Então é IPC, que é como se fosse o COI. É como se fosse, não, é o COI do movimento paralímpico, dos Jogos Paralímpicos. Os Jogos Paralímpicos vêm ganhando muita força. Em Tóquio são cerca de 4.400 atletas. No Rio, 2016, eram 4.200. Só a gente subiu um pouquinho aí. São 22 modalidades. A gente tem desde modalidades que você conhece aí dos Jogos Olímpicos, como atletismo, natação, as provas de grama do atletismo, né? Provas de campo. Né? Nós temos também basquetebol, só que em cadeira de rodas, nós temos voleibol sentado, mas nós temos também esportes que são só do programa dos Jogos Paralímpicos. Nós temos, por exemplo, o futebol de cegos, que numa comparação é o futebol de salão, e o Brasil é muito bom. Em todas as edições de Jogos Paralímpicos até agora o Brasil foi medalha de ouro. E nós temos, por exemplo, o goalball. O goalball a gente não tem um equivalente olímpico, a gente tem um goalball, um esporte só para cegos, é disputado por equipes masculinas e equipes femininas. Então, nós temos 3 jogadores de cada lado e arremessa a bola tentando fazer ele ultrapassar o fundo de quadra. É uma quadra do tamanho da quadra de vôlei. É difícil explicar assim, então eu convido vocês a buscarem vídeos. Aliás, eu queria ter feito esse vídeo em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, mas eu mandei e-mail para eles não responderam. Quem tiver um contato lá e quiser buscar uma parceria, História de Cego está aceitando para a gente divulgar mas de uma melhor forma, né, com esses jogos que são tão importantes, porque o Brasil é potência, né, galera? O Brasil é potência nos Jogos Paralímpicos. Nós ficamos na 8ª posição no quadro geral de medalhas no Rio 2016, com 14 medalhas de ouro, 29 medalhas de prata e 29 medalhas de bronze. Em Londres, a gente ainda foi até melhor na tabela de classificação, no quadro geral de medalhas, tínhamos ficado em 7º lugar. Em vez de 14 de ouro, a gente ganhou 21 medalhas de ouro em Londres, sendo que o restante das medalhas foi menor, o número de medalhas em Londres foi menor, mas o número de medalhas de ouro foi maior, então a gente ficou em 7º em Londres, em 8º no Rio 2016. Aí você pode pensar assim, nossa, caramba, então o Brasil é muito melhor nos Jogos Paralímpicos que nos Jogos Olímpicos, ganha muito mais medalha. Enfim, eu não gosto muito de fazer essa comparação, acho que esporte é importante para todos. Eu acho que a gente ficar comparando Olímpico e Paralímpico, a gente está fazendo um desserviço ao esporte, a gente não quer ser melhor do que ninguém. E essa comparação é um pouco injusta pelo número de medalhas, porque, para você ter uma ideia, nos Jogos Olímpicos agora de Tóquio foram disputados 306 eventos de medalhas. Nos Jogos Paralímpicos, apesar de serem menos atletas, são 539 eventos de medalha. Então, tem mais medalhas à disposição nos Jogos Paralímpicos.
não é por isso que o Brasil é melhor, porque todos os países estão disputando também as medalhas. Só que você comparar, ver, o Brasil ficou com 7 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos e 14 nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, o Brasil teve mais oportunidades de ganhar medalhas, porque todos os países têm nos Jogos Paralímpicos. Então a gente não deve comparar o número de medalhas em si. A gente pode comparar a posição. O Brasil ficou, sei lá, em 12º nos Jogos Olímpicos, vamos ver em qual lugar vai ficar nos Jogos Paralímpicos. Mas, sinceramente, isso é uma besteira, porque eu acho que esporte é esporte e os Jogos Paralímpicos, eles são tão pouco difundidos e tão pouco divulgados e tão pouco, talvez, conhecidos pela população quanto a maior parte dos esportes olímpicos, né? Exceto o futebol, o vôlei, quando que a gente presta atenção nos esportes olímpicos mesmo? Quem já tinha ouvido falar na Rebeca Andrade, por exemplo, né? Ou no Isaquias antes de 2016. Então, minha opinião, que vocês podem discordar, é que os esportes paralímpicos eles são tão pouco divulgados e conhecidos como a maioria dos esportes olímpicos. Então, o Brasil tem mais possibilidade, sim, de ganhar medalhas. Por quê? Porque a gente tem algo no esporte paralímpico que é diferente do esporte olímpico, que é chamado a classificação. Enquanto no esporte olímpico você tem uma prova de 100 metros masculina e outra feminina, no esporte paralímpico você tem uma prova de 100 metros da categoria T11, que é de cegos, da categoria T12, que é de pessoas que enxergam parcialmente, da categoria T13, que são pessoas que já correm sem guias, mas possuem deficiência visual, e várias categorias de cadeirantes, de pessoas com paralisia cerebral, pessoas com amputação, enfim. Então são várias medalhas de uma mesma prova, por assim dizer, porque é injusto, né, botar um cego para competir contra um cara que enxerga um pouco, ou botar um cadeirante para competir contra alguém que tem uma perna. Enfim, são várias categorias e por isso o nome é classe, são várias classes e por isso os Jogos Paralímpicos distribuem mais medalhas, mas é aquilo, né, para todo mundo. Os Jogos Paralímpicos já tiveram atletas que participaram dos Jogos Olímpicos. Temos a Natália Partica do tênis de mesa, que ela participa dos 2 jogos já há alguns anos. Ela é mesa tenista, ela não tem uma parte de um braço. Tivemos até a história do Oscar Pistorius, né? Enfim, que ele participava dos Jogos Olímpicos e o pessoal falava que a prótese ajudava ele na largada e tudo mais. Depois, nos Jogos Paralímpicos, ele perdeu para o Alan Fonteles, o brasileiro, numa corrida sensacional em Londres. Aí ele falou que a prótese do Alan era diferente. Enfim, ele primeiro falou que era injusto reclamar da prótese dele nos Jogos Olímpicos, depois reclamou da prótese do Alan Fonteles nos Jogos Paralímpicos, enfim. E depois o Alan Fonteles, o Oscar Pistorius se envolveu um assassinato lá da namorada, foi condenado lá na África do Sul, aí usou a deficiência, inclusive, como forma para penalizar o juiz, enfim, foi bastante feio, mas para mostrar também, gente, que pessoa com deficiência não é santinha, né? Pessoa com deficiência também pode cometer crime, enfim, nós somos cidadãos como qualquer outro, se temos defeitos e qualidades. Então os Jogos Paralímpicos vêm aí, é uma oportunidade de se emocionar, de torcer muito pro Brasil. O Brasil vai entrar muito forte, o Brasil entra realmente com mais favoritismos nos Jogos Paralímpicos, em modalidades diversas que nos Jogos Olímpicos. Então, a gente torcer, acompanhar, a cobertura vai existir, não vai ser uma cobertura como nos Jogos Olímpicos, mas se vocês encherem os sacos da televisão, quem sabe eles não passam mais eventos. Vamos assistir tanto as modalidades que a gente já conhece um pouco mais, atletismo, natação, futebol de cegos, o goalball, que muita gente não conhece, temos a bocha. A bocha é um esporte que é muito importante para os Jogos Paralímpicos, porque é onde competem as pessoas com deficiência consideradas mais severas, são deficiências físicas e são tetraplégicos, com poucos movimentos, tanto que alguns usam a calha para arremessar a bola. Então, é muito bacana ver como os Jogos Paralímpicos conseguem incluir muita gente, né, e abrir a possibilidade de praticar esporte, porque o esporte, eu sempre digo, o esporte ele apresenta a pessoa com deficiência de uma forma positiva para a sociedade. Ninguém que vê os Jogos Paralímpicos vai ter pena de quem tá ali, vai ter admiração, vai ter orgulho e vai torcer. Certamente a gente vai ter muita coisa aí para discutir, muita coisa para a gente conversar sobre os Jogos Paralímpicos. O História Cego busca fazer uma cobertura, seja aqui, seja no nosso Instagram. E você tem dúvida, tem alguma sugestão? Deixa aí nos seus espaços de comentários. Os jogos vão começar terça-feira, abertura dia 24, vai até o dia 5 de setembro, vai acompanhar os últimos jogos do Daniel Dias, nosso maior medalhista, o cara que eu fui cumprimentar e eu não sabia. Eu fui cumprimentar o Daniel Dias, estendi a mão, mas eu não sei, eu sei que ele tem uma deficiência, mas não sei qual é. Aí eu não sabia onde apertar, eu falei assim, onde eu aperto? Ele aperta em qualquer lugar. Eu falei, não, qualquer lugar não. Aí eu fiquei meio sem graça, assim. Enfim, mas o cara já ganhou 14 medalhas de ouro pro Brasil, ele tá disputando agora os seus últimos jogos e vamos torcer muito pro Daniel e pra toda a delegação brasileira. O Brasil tá em Tóquio com 253 atletas, é gente pra caramba, pra você ter uma ideia, nos Jogos Olímpicos que acabaram de acabar, foram, se não me engano, 304, ou seja, não é muita diferença, são 51 a menos só, e é a maior delegação
do Brasil nos jogos, exceto, né, o Rio 2016, quando o Brasil foi sede. Beleza, gente? Se o vídeo foi útil, deixe seus comentários, deixe suas perguntas, acompanhe História de Cego, jogos como esse você nunca viu, e nem eu. Tchau, tchau.